Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então na terceira parte do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos no encontro número 81. Vamos então começar? Hoje a gente vai entrar naquela parte que a gente estuda as instruções dos espíritos. 16.8. A verdadeira propriedade. O homem simplesmente possui de seu o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, usufrui segundo a sua permanência na terra. Mas, já que é forçado a abandonar o que possui, apenas tem o usufruto e não a posse real. O que é então o que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que servirá muito mais no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico na sua partida do que em sua chegada, pois do que ele tiver conquistado no bem, depende a sua posição futura. Então, aqui ele dá uma palestra, né? Só daqui dá para tirar muita coisa, dá para elaborar muita coisa. O, o Silvio Santos, um dia, ele disse que aquela riqueza toda não era dele, que ele era apenas responsável pela administração. E quando ele fosse embora, alguém teria que continuar, alguém teria que administrá-la também. Ele não estava falando dos filhos, dos netos, né? Ele estava falando exatamente sobre essa questão da propriedade material. Aqui ele diz: eu possuo o que eu posso levar deste mundo. Ou seja, eu não vou levar o meu celular, eu não vou levar meu computador, eu não vou levar meu carro, eu não vou levar meu tênis, eu não vou levar meu óculos. Eu vou levar o que eu construí nessa minha passagem. O que eu construí em termos espirituais? Quais foram as minhas ações para a evolução nessa eterna busca da reforma espiritual, nessa reforma íntima? O que eu construí de fato nessa minha existência? Aí ele coloca aqui no texto: já que é forçado a abandonar o que possui, apenas tem usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Porque isso independe, né? Você pode ter uma pessoa que mora embaixo de uma ponte, que dorme em cima de um papelão e tem tudo isso. E um indivíduo que é bilionário pode não ter, ou também ter, né? Não é o fato, é aquilo que a gente conversou no nosso último encontro, não é o fato que a pessoa é super, que tem grandes posses materiais, que também você tem que ver pelo lado negativo. A análise, a avaliação não é em cima dos bens materiais, é sobre aquilo que está sendo construído de fato, em termos de qualidades morais, de conhecimentos, né?
Vamos em frente. Quando um homem vai a um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos que usará naquele país, mas não se sobrecarrega com coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, abastecendo-vos de tudo o que poderá vos servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, dá-se-lhe um bom alojamento, se ele puder pagar. Àquele que pode menos, dá-se um pior. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim ocorre com o homem, quando chega ao mundo dos espíritos. Sua colocação está subordinada às suas posses. Mas não é com ouro que ele salda seu compromisso. Não será lhe perguntado: quanto possuístes na terra? Que função ocupastes? Era príncipe ou era operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de suas virtudes. É maravilhoso tudo isso, né? É uma analogia bem justa e realista. Se você não tiver dinheiro nenhum, né? Se você não tiver dinheiro, nenhum hotel vai te hospedar. Se nós estamos falando de justiça, de causa e efeito, meritocracia, meritocracia, a minha língua enrolou. Se a gente está falando disso, é, não tem como você recebido no, de você ser recebido no local se você fez só maldade, entende? Se a gente considerar essa questão do mérito, da causa e efeito, tudo que você fez de errado, você trará contigo. Na hora de você desencarnar, quem que irá te receber? Já pensou nisso? Os espíritos superiores ou aqueles que você prejudicou? Para você chegar num estágio de paz, você terá que passar por esses que você prejudicou. Não tem como. É a conta que chega. O que que você está acumulando no caminho para quando chegar lá ter o um mínimo de conforto? Se você hoje está pisando na cabeça das pessoas, prejudicando, sabe, dormindo, entre aspas, na cama de outra pessoa, ao invés de buscar ter o seu próprio colchão, não reclame depois, se você tiver que dormir no chão. Essa é a forma de pensar. Não pense só no hoje. Pense que tudo que está acontecendo, tudo que você está provocando, vai ter consequência. Sabe? Angarie amizades, gratidão, auxílio ao próximo. Porque isso tudo, você estará armazenando na sua mochila, sabe? É aqui que o slide fala. Quando um homem vai a um país longínquo, o que é o país longínquo? É esse momento que você desencarna e você chega nessa outra etapa, que é o momento que você será recebido. Vamos pensar, o que será que a gente está colocando na nossa mochila? Vamos pegar ela, vamos abrir, vamos dar uma olhada o que tem.
que eu estou colocando todos os dias nela? Vamos lá. Sendo assim, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou em ouro a sua entrada no céu. A isto lhe responderão: os lugares não se compram aqui, eles são ganhos pelo bem que se faz. Com a moeda terrestre, podeis comprar terras, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindos. Ide ao primeiro lugar, no qual todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão de vossas posses. Pascal, Genebra, 1860. Então, didaticamente, esse texto aqui foi bem claro. Sois ricos dessas qualidades? Quais são essas qualidades? As qualidades do coração. Sede bem-vindos. Sede bem-vindos ao primeiro lugar, onde todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão de vossas posses. Não tem como conceber algo mais justo do que isso. A nossa postura, a nossa postura em estar aqui estudando já é melhor do que muitos por aí que dedicam boa parte do seu tempo, da sua vida, a outras ações. A outras ações. Essa não é a moeda. Vamos em frente. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dá de acordo com a sua vontade. O homem tem apenas o usufruto e é o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual que Deus frustra muitas vezes todas as suas previsões. A fortuna escapa àquele que acredita possuí-la com os melhores títulos. Direis, talvez, que isso acontece com a fortuna hereditária, mas não aquela que se adquire trabalhando. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente. Pois uma propriedade somente é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se prejudicou a ninguém. Isso aqui sintetiza bem ao que a gente vem falando, né? Se você utiliza ideias, projetos de outras pessoas como se fossem suas, a tua casa vai cair. Em algum momento essa casa vai cair. Não é teu isso aí que você está propagando, então é a tua consciência, é a tua própria consciência que vai te punir. Pedir-se-á contas de um centavo mal adquirido em detrimento de alguém. Mas porque um homem deva a sua riqueza a si mesmo, trará alguma vantagem ao morrer. Os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes não são muitas vezes inúteis? Se Deus não quer que estes a recebam, nada poderá prevalecer sobre a sua vontade. Pode ele usar e abusar dela impunemente durante a sua vida, sem ter de prestar contas? Não. Permitindo que o homem a adquira, Deus quis recompensá-lo durante a sua vida pelos seus esforços, coragem e perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se tornou causa de queda para si mesmo, melhor seria se não a tivesse possuído. Então, resumindo, em algum momento, esses indivíduos perderão a sua fortuna pelo uso egoísta desse patrimônio, certo?
Aqui no final, aqui, do segundo parágrafo, se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se ela se tornou causa de queda para si mesmo, melhor seria se não a tivesse possuído. Então, é aquela questão, há um merecimento, né? Se você fez bom uso daquilo que possui, você terá os resultados. Tudo é uma consequência, né? Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando por si mesmo o mérito de seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Porque é aquela questão, né? Eu fiz tudo, eu fiz de tudo para ganhar o dinheiro, aí eu usei o dinheiro para fazer maldade, ou seja, eu batalhei demais para conseguir aquele dinheiro, para conseguir aquele volume de capital. Só que eu usei aquilo para o lado ruim, para a maldade, para prejudicar as pessoas. Concorda? Fica uma coisa meio elas por elas, né? Já está pago, já está quitado. Você já ganhou a sua recompensa. Continuando aqui, emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós a quem o amor do ouro domina, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque isso poderia vos colocar acima dos outros e dar-vos as alegrias das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos dirá: o que fizeste, econômico, infiel, dos bens que te confiei? Empregaste esse poderoso móvel das boas obras. Vou ler novamente essa última frase. Empregaste esse poderoso móvel das boas obras apenas para a sua satisfação pessoal? Então, essa pergunta é forte, porque é a sua consciência que vai responder. Você pode fazer essa pergunta agora. O que você está fazendo com os bens que Deus lhe confiou? Está usando apenas e tão somente para a sua satisfação pessoal? Qual é o melhor emprego da fortuna, então? Procurais nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução desse problema. Está aí o segredo do bom uso das riquezas. Aquele que tem em si o amor ao próximo tem a sua linha de conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não é essa caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar em volta de si o supérfluo de uma existência dourada, mas aquela que socorre sem humilhar. Rico dá do seu supérfluo. Rico, dá do teu supérfluo. Faze melhor, dá um pouco do que te é necessário, pois o teu necessário é ainda supérfluo, mas dá com sabedoria. É uma aula, né? Na verdade, todos os textos, né, do Evangelho acabam se tornando uma aula para a gente, né? Quando Deus pergunta como você está usando os seus bens estão sendo fonte para que se possa amar e ajudar aos outros? Estão chegando aos outros, está sendo utilizado como bem ao próximo, como gestos de amor? Caso contrário, se está servindo apenas para teu conforto, então você está no caminho errado. Aqui, aqui na quarta linha, ele fala: aquele que tem em si o amor ao próximo tem a sua linha de conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Gente do céu, essa palavra caridade, ela é extremamente ampla.
Quando a gente fala caridade, a primeira coisa que vem à mente é, bom, eu tenho que fazer umas marmitas e vou entregar domingo para quem está na rua. Eu vou produzir sopa. Eu vou ver se eu levanto aí algum, algumas. Vou tentar verificar aqui com vizinhos, com amigos, quem tem roupa na época do frio, né, para auxiliar e proteger essas pessoas com cobertores. Mas tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas. Essa questão da caridade é você ouvir, sabe? É você parar e falar assim, eu vou ouvir mais do que falar. Se a pessoa está até num colega de trabalho, e muitas vezes não começa o dia legal, e ela tá, você percebe que ela tá a fim de falar um pouco, fala, vamos almoçar junto. Aí, na hora que está comendo ali, ela, o que está acontecendo? Se você puder dividir comigo, a pessoa fala, de repente você não vai nem falar nada, você não vai nem aconselhar, mas você vai ouvir. Você já está praticando a caridade naquele momento. Sabe, é isso, é olhar para o outro, se ele está quieto, WhatsApp, você manda para ele, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, é se importar com o outro, entendeu? É isso. Sabe, essa questão da caridade, uma vez eu acho que eu li, eu não sei, alguma coisa, é como se fosse um banco. Você chega no banco e fala assim, é o seguinte, bom dia, meu gerente, eu quero fazer uma aplicação. O gerente diz, tá, e qual que você quer? Aí você responde, ó, eu quero fazer uma aplicação que lá no final eu vou sacar um abraço de Deus. Aí o gerente vai falar, então você tem que aplicar em qualidade, em caridade. É a melhor aplicação para você receber um abraço de Deus lá no final. Obviamente, não é que Deus irá te abraçar, é amor, sabe? Sintetizando essa analogia, a gente está falando de amor. Quando que eu vou ter amor? Investindo em caridade. E quando você começa a praticar, você não precisa esperar chegar no seu e-mail um aviso lá, chegou amor. Você começa a sentir espontaneamente. É um novo momento que você está vivendo. E é uma sensação muito boa. Muito boa. Vamos em frente. Não repilas o pranto com medo de seres enganado, mas vá à fonte do mal. Ajuda antes, informa-te em seguida e verás se o trabalho, os conselhos, até a afeição não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde à tua volta com a abastança o amor do trabalho, o amor ao próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e ela te garantirá grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro. Distribui à tua volta os tesouros da educação, distribui aos teus irmãos o fruto do teu amor, e eles frutificarão. Cheverus, ou Cheverus, não sei, Bordeaux, 1861. Então, aqui, nesse texto, ele amplia a questão do significado do que é fazer pelo outro. Como ele diz aqui na segunda linha, ajuda antes, informa-te em seguida, e verás o trabalho, os conselhos, até a afeição não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde à tua volta com abastança o amor do trabalho, o amor ao próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e ela te garantirá grandes lucros, as boas obras.
A riqueza da inteligência deve servir-te como a do outro. Distribui à tua volta os tesouros da educação, distribui aos teus irmãos o fruto do teu amor e eles frutificarão. Então, tudo que a gente está vendo até aqui mostra claramente quais são os ganhos daquele que usa a inteligência para ajudar o outro. O espírito protetor, desculpa, saiu aqui um print aqui, ficou. Mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? O espírito protetor, Cracóvia, 1861. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com o bem-estar material. Enquanto dedicais tão pouco do vosso tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta da eternidade, acreditar-se-ia, vendo a atividade desenvolvida, que se trata de questão do mais alto interesse para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre de satisfazer a vós mesmos nas necessidades exageradas, na vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Quanta dor, preocupações, tormentos, quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais do que suficiente. Então, isso aqui é uma mensagem, acima de tudo, de acolhimento, né? Uma mensagem afetuosa, não é uma crítica. Esse espírito diz: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com o bem-estar material, enquanto dedicais tão pouco do vosso tempo ao aperfeiçoamento moral, que nos será levado, que vos será levado em conta na eternidade. Acreditar-se-ia, vendo a atividade desenvolvida, que se trata de questão do mais alto interesse da humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre de satisfazer a vós mesmos nas necessidades exageradas, na vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Então, isso vale para você que pensa em começar a atuar nesse campo de ajuda ao próximo, né? Em cima de tudo que a gente vem falando aqui. É, tente não agir com base na vaidade. Tente nem levar o celular para tirar foto depois que você praticou determinada ação. Tente não expor as pessoas que estão, que você está ajudando. Não fica com aquele sentimento assim, nossa, mas eu fiz uma coisa tão grandiosa hoje, mas tão grandiosa, mas ninguém viu. Saiba, Deus viu. Isso que importa. Deus viu. O absurdo, não raro, é ver aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e prazeres que ela proporciona, sujeitarem, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma existência de sacrifício e de merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Credes realmente que vos serão levados em conta as preocupações e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto negligenciais o vosso futuro e os deveres da solidariedade fraterna inerentes a todos os que desfrutam das vantagens da vida social? Então, é a questão. Esse aqui é um cenário que a gente vê com frequência, principalmente entre autônomos. Uma pessoa trabalha horas, horas, horas a fio, sem critério, sem descanso. Eu costumo dizer que a pessoa é um péssimo patrão,
porque trabalha assim de uma forma louca, começa às 7 horas da manhã, vai até quase 10 horas da noite. Por que que é um péssimo patrão? Porque essas horas adicionais, ele não recebe nada, não recebe nada. Por quê? Ele está assim, trabalhando de uma forma louca, sem planejamento, tudo em cima da ambição, da busca pelo ganho. E não há nenhuma atenção para a saúde, não há nenhuma atenção para a família, não há nenhuma atenção para si próprio, né? Em suma. E isso aí é aquilo que a gente falou já hoje mesmo, né? Essa conta vai chegar para você. E é interessante isso, porque muitas vezes você até sugere, você até aconselha, mas a pessoa não ouve. Mas tudo tem a causa e o efeito. Vamos lá. Pensastes apenas no vosso corpo, em vosso bem-estar, nos prazeres. São o único objeto de vossa solicitude egoísta. Em prol do corpo que morre, negligenciastes vosso espírito que viverá para sempre. Também esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Ele comanda o vosso espírito, que dele se fez escravo. Foi esse o objetivo da existência que Deus vos deu? Olha como ele começa. Pensaste apenas no vosso corpo e em vosso bem-estar, nos prazeres. Foi esse o objetivo da existência que Deus vos deu? A pessoa não tem hora para dormir, não tem hora para comer, vive em função de buscar o acumular, né? Porque o acumular não está só na questão dos livros, dos sapatos, que você empolera tudo dentro do guarda-roupa. Tem o dinheiro também, que você vai acumulando cada vez mais e você quer ver o saldo cada vez maior e você vai abrir mais três, quatro, cinco contas. É a busca incessante, né? É aquela coisa de você nunca se sentir satisfeito porque vai que acontece alguma coisa, né? É viver, parece que num constante medo. Vou fazer tudo agora, porque vai saber se lá na frente terei dinheiro ou não. Tenho que aproveitar o momento. Então, meu amigo, resumindo tudo que a gente viu hoje, você tem que parar, respirar, meditar e fazer uma escolha sobre qual a sua postura nesses últimos anos, nesses últimos meses. Você tem que fazer uma escolha no que você está acumulando para o espírito e o que você está acumulando para o corpo. Porque quando você chegar lá, vocês irão conversar sobre esses dois cenários. E o rico é aquele que acumulou riquezas para o espírito. É isso. Na próxima semana, a gente vai fazer a parte 4 desse capítulo, que eu acredito que a gente consiga fechar. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Uma ótima semana a todos, um ótimo trabalho, ótimos resultados, muita paz, muita luz. Que Deus os abençoe.